A gente começa essa edição falando sobre a tragédia na zona oeste do Rio de Janeiro. Subiu para 7 o número de mortos no desabamento de 2 prédios na comunidade da Muzema. Durante a madrugada, mais 2 corpos foram encontrados pelos bombeiros e a repórter Júlia Reis está por lá acompanhando tudo e fala com a gente ao vivo. Júlia, ainda muita movimentação por aí, né? Os bombeiros passaram a madrugada revirando os escombros. Como é que estão os trabalhos no começo dessa manhã? Bom dia. Oi, Raquel, bom dia para você, para todo mundo que acompanha a Globo News. Agora a gente completa 24 horas desse resgate, né? Os 2 prédios desabaram ontem por volta das 7 horas da manhã. Um trabalho incansável do Corpo de Bombeiros que está realizando aqui. Vou pedir para o Pedro Machado mostrar um pouquinho. Lá atrás é onde eles estão realizando esse trabalho de resgate. Os bombeiros acreditam que tenha pelo menos mais uma dezena de pessoas desaparecidas. Pelo menos 13 pessoas que ainda estão sendo procuradas. Agora a gente estava subindo aqui na comunidade da Muzema. Alguns moradores até abordaram a gente falando, olha, a gente está indo trabalhar, mas a gente espera que vocês deem boas notícias, porque a gente está esperando, a gente está aguardando notícias aí dos nossos familiares, também dos nossos amigos. Como você falou agora mais de madrugada, às 2 da manhã e depois às 3 da manhã, 2 corpos foram retirados aqui dos escombros. A gente tem até imagens que o repórter cinematográfico Henrique Lima fez, né, durante essa madrugada. Então sobe para 7 o número de mortos aqui nesses desabamentos na Muzema. Até agora a gente tem a confirmação do nome do Raimundo Nonato do Nascimento, que já está com corpo no IML, também do Pedro Lucas, de 7 anos, Cláudio Rodrigues, de 40 anos de idade, o corpo de um adulto, 3 adultos homens, de uma mulher e também teria de uma outra criança, tá? A gente tem agora, até agora, 10 feridos que foram retirados aqui durante essas 24 horas de resgate. O Wilton Guilherme Sodré Souza foi a última pessoa ferida que saiu daqui. Ele tem 12 anos de idade, teve uma fratura na perna e também uma lesão no rosto. Raimundo Nonato Ferreira Gomes, de 41 anos, teve escoriações na cabeça, foi levado ontem para o Hospital Lourenço Jorge, mas já recebeu alta. Também Luciano Paulo dos Santos, de 38 anos, que teve vários machucados pelo corpo, também já recebeu alta. A Dilma Rodrigues, que é a paciente que está em estado mais grave neste momento, ela continua internada no Lourenço Jorge. Ontem ela passou por uma primeira cirurgia no abdômen, porque ela ficou embaixo de vigas. E hoje ela vai passar por uma nova avaliação médica para saber se precisa de uma nova cirurgia. O estado dela ainda é grave. De feridos, a gente ainda tem o Evaldo Vieira Silva, que está no Miguel Couto. A Carolina Ferreira Andrade, também internada no Miguel Couto. Rafael Paz Leme do Nascimento, que passa por exames, mas está estável, de 4 anos de idade. Ele tem também internado no Miguel Couto. Paloma Paz Leme Barros. Clara Rodrigues, de 10 anos, que é filha da Dilma. Ela estava internada ontem em um hospital particular da zona oeste do Rio de Janeiro e já recebeu alta. E o 10º ferido que a gente tem informação de nome dele é o Arlan Ribeiro, de 31 anos. Além disso, né, desses 10 feridos, essas 7 pessoas mortas, os bombeiros ainda fazem a busca por pelo menos 13 pessoas que podem estar embaixo dos escombros. E só para vocês terem uma ideia aqui, todos esses prédios da lateral, vou pedir para o Pedro Machado mostrar, todos esses prédios aqui, eles foram interditados. Alguns deles estavam com moradores, outros não, mas o bombeiro isolou toda essa região aqui, porque isso pode ter ainda algum risco e os bombeiros continuam essa busca incansável. Inclusive os colegas jornalistas que ficaram aqui também durante a madrugada disseram que a população estava aqui o tempo inteiro querendo saber novidades e que, claro, há uma rede de solidariedade muito grande em torno de troca de informações e também de auxílio. Eles vêm trazer lanche para a imprensa, para o Corpo de Bombeiros, trouxeram café durante a madrugada para o pessoal que está trabalhando aqui e a todo tempo em busca de notícias positivas. A gente vai acompanhar aqui ao longo de todo o dia e volta na Globo News com mais notícias. Combinado. Júlia, muito obrigada. Então, a gente segue aí com as nossas equipes no local, acompanhando o trabalho dos bombeiros em mais esse dia de buscas. A gente volta a falar sobre o desabamento de 2 prédios que deixou 7 mortos na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro. A repórter Júlia Reis continua por lá acompanhando mais esse dia de trabalho delicado dos bombeiros, né, Júlia? Como é que estão as coisas por aí agora? Pois é, Raquel, eles seguem fazendo esse resgate que é muito complicado. A gente está aqui nessa ladeira que vai dar acesso ali onde ficavam os prédios. Acho que o Pedro consegue mostrar, o Pedro Machado vai botar imagens dessas equipes que estão ainda. A gente não consegue ter acesso exatamente ao local
onde eles estão fazendo esse acesso. Ontem, por exemplo, 2 pessoas precisaram ser resgatadas de helicóptero. Então, é um resgate delicado. Agora, há pouco de madrugada, houve uma troca do turno dos bombeiros, porque já completam 24 horas desse resgate aí. De madrugada, às 2 da manhã, teve mais um corpo que saiu de um homem ainda sem identificação, e por volta das 3 da manhã, o corpo de uma mulher que foi retirado aqui dos escombros. Então, a gente informa que subiu para 7 esse número de mortos. De feridos, a gente tem 10 pessoas. A que está em estado grave no Lourenço Jorge é a Dilma Rodrigues. Ela passou por uma cirurgia ontem, deve passar por uma outra cirurgia hoje. A família de Dilma morava em um dos prédios no último andar. O marido dela morreu ontem. Depois de ter sido socorrido, ele passou por 4 paradas cardíacas e não resistiu. A filha do casal, a Clara, de 10 anos, recebeu alta ontem com ferimento na perna e também um outro ferimento na cabeça. E ainda tem muita gente sendo procurada. Os bombeiros estão esperando encontrar pelo menos 10 pessoas que estão sendo procuradas aí nos escombros. Entre elas estão uma família de 4 pessoas que morava no primeiro prédio que desabou, que é a família da Carla, que tem 31 anos, e do Jefferson, de 32 anos, e os 2 filhos do casal, o Enzo, de 6, e Arthur, de 5 anos. Inclusive, de acordo com os moradores que estão aqui, hoje é o aniversário da Carla. Então, eles estão aqui fazendo essa corrente de energia para tentar encontrar essa família e também as outras pessoas que ficaram nesse desabamento. Raquel, a gente volta com você e ao longo da programação a gente volta a qualquer momento com mais informações. Quanta tristeza ainda nessa manhã, né, Júlia?